no YouTube também. Então, vamos lá. Estamos ao vivo no YouTube para a gente fazer, na verdade, o lançamento, né, da terapia cognitivo-comportamental aqui na tema fantástico, né? Legal. Eu acho que tem vídeo, tem som aberto, Ana? Gente, vamos chegando, que bom que vocês olharam o e-mail de vocês, vamos chegando, porque a gente vai começar o nosso lançamento da TCC aqui na Viver, e a gente trouxe aqui um professor super bacana, que daqui a pouco eu vou apresentá-lo para vocês, que vai trazer um tema muito legal, e a gente vai... Pessoal chegando, maravilha, e o pessoal... Que bom que está dando certo. O negócio é a gente ir. Aliás, a gente aprendeu muito com essa pandemia, né? Se não dá de um jeito, a gente tenta de outro, e o negócio é fazer acontecer. Isso mesmo, né? O negócio é viver. Vamos lá. Que bacana. Gente, que legal que vocês estão, muito bem-vindos. E a gente está muito feliz de vocês estarem participando deste momento. E acho que vamos começar, né? Porque tem muita coisa e o professor aí tem muitas coisas para ensinar para a gente, então não vamos tomar muito tempo, mas como é uma abertura, um lançamento, deixa eu me apresentar. Meu nome é Viviane, pode me chamar de Vivi. Eu sou uma das coordenadoras aqui da Viver Mais Psicologia, e é com grande alegria mesmo, com prazer enorme. Esse é um dos dias aqui na Viver mais importantes do ano, porque a gente está fazendo o lançamento dessa abordagem aqui na Viver, e que a gente está preparando muitas coisas muito boas para quem... Né, para vocês que adoram a TCC ou que queiram conhecer a TCC, que queiram estudar TCC, aqui também vai ser o lugar para conhecer e estudar TCC. Então, deixa eu apresentar um pouquinho a Viver Mais Psicologia. Nós somos uma instituição que começamos em 2013, e nós já estamos, né, já formamos, nós somos uma escola, um lugar de especialização, então nós temos vários cursos de pós-graduação, e é um momento, é um espaço não só de pós-graduação, mas é um espaço para grupo de estudos, a gente vai ver de cursos livres. Então, se você está ainda na graduação da psicologia, também é um lugar muito bacana para você já começar a estudar. Aqui é um lugar mesmo para crescimento pessoal, crescimento profissional, de estudar, é um lugar da psicologia, né? O nosso próprio nome já diz, Viver Mais Psicologia. Então, nós iniciamos em 2013 a Viver Mais Psicologia, e já formamos muitas turmas de pós-graduação, e atualmente nós estamos com 13 turmas de pós-graduação em andamento, e muitos cursos livres, cursos de aperfeiçoamento. Nós estamos trabalhando com a abordagem do psicodrama, da sistêmica, da positiva e da psicologia analítica, psicologia junguiana. E agora, neste momento, né, com grande alegria, com grande prazer, com grande satisfação, que nós estamos iniciando hoje, então, com a terapia cognitivo-comportamental, minha gente. Muito bem, palmas para nós, porque nós estamos aqui, estou cortando a faixa aqui, inaugurando a TCC, então, tá aí. A gente quer já agradecer a presença de vocês, que é um momento muito especial para a gente, com certeza é um momento muito especial também para vocês que adoram estudar a terapia cognitivo-comportamental. Olha, dentro da TCC aqui, na Viver Mais Psicologia, a gente já tem muitas coisas muito boas. Nós temos, olha o que a gente já preparou para vocês ainda este ano. Nós preparamos grupos de estudos gratuito, basta participar depois. A Ana, que é a nossa
coordenadora de marketing aqui, vai deixar para vocês aqui no chat o link de participação também do grupo de estudos. Então, vocês já podem se inscrever no nosso grupo de estudos gratuito e online, que é uma maravilha, uma beleza. Nós temos cursos de curta duração, nós temos também a pós em TCC, que vai começar no início do ano que vem, já estamos com inscrições abertas, e é claro, nós estamos no primeiro dia, no primeiro momento dessa jornada, que nós temos a semana inteira, grandes temas, grandes professores, nós estamos, gente, com uma equipe, nós formamos uma equipe de professores convidados, fantásticos, com um grande estudo, ou seja, com titulação, e também com bastante experiência, a prática mesmo, para compartilhar esse aprendizado com vocês. Então, tá bom demais, nós só estamos começando a nossa jornada, hoje à noite nós continuamos a nossa jornada e temos muito mais. Como é o nosso início, né, a nossa apresentação, eu vou apresentar para vocês também a Ana, que é a nossa coordenadora de marketing, que também aí tem algumas palavras para vocês e mostrar um pouquinho a Viver Mais Psicologia. Coloque aqui no chat para a gente. Se vocês já conhecem a Viver Mais, de onde vocês conhecem, ou seja, se já fizeram algum curso, ou quem está chegando a primeira vez aqui na Viver Mais Psicologia, coloca aqui também para a gente poder ir conhecendo vocês, enquanto a Ana passa os recados. Ana, o palco é seu. Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a Viver. Então, eu me chamo Ana, sou coordenadora de marketing da Viver Mais Psicologia, e hoje, então, com muita alegria, a gente inicia aí a nossa jornada de TCC. Queria avisar que a gente teve uma mudança aí na programação. Na terça-feira, a gente mudou o tema da aula, vai ser reestruturação cognitiva na terapia cognitivo-comportamental, com o professor Carlos André Nogueira Oliveira. Tá? Então, teve essa mudança, vai ser no mesmo horário, só trocou o professor e a temática. E antes de a gente iniciar aqui, né, queria passar um vídeo rapidinho para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Viver Mais Psicologia. Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho. Foi uma grande evolução pessoal e profissional. É uma escola bastante acolhedora, que acolhe nossos problemas, que acolhe as nossas dificuldades e nos estimula para a vida profissional. Então eu tenho muito agradecimento pela escola e olhando para trás de toda a minha evolução eu fico muito feliz. Eu acho que a Viver foi muito importante na minha trajetória profissional, porque me trouxe muitos instrumentos para trabalhar dentro da clínica e fora também. Quando a gente se encontra com o psicodrama e se encontra com a escola, a gente também, né, se encontra com a gente mesmo. Estar na Viver é estar com pessoas que compartilham a nossa mesma ideologia, a nossa mesma religião do encontro e é se reconhecer enquanto psicodramatista nessa formação.
Então, gente, aí foi um pouquinho da Viver, do que ela oferece. A gente está muito feliz agora, está abraçando também a TCC, né, essa nova abordagem. Então, a Viver oferece aí vários cursos de pós-graduação, formação, cursos livres, grupos de estudos online gratuitos. A gente vai estar deixando aí no chat esses eventos para vocês participarem com a gente, tá? O link de inscrição certinho, como é que funciona. Também queria dizer para vocês que a gente vai ter um curso no dia 13 sobre terapia cognitivo-comportamental, teoria e prática. É um curso livre de curta duração. E para vocês que estão participando aí da jornada, a gente vai estar oferecendo um desconto especial de 20% para quem quiser se inscrever nesse curso livre. E a gente também aí está com uma condição especial para quem se inscrever ainda esse ano no nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Então, quem quiser chamar a equipe aí no WhatsApp depois, a hora que voltar a funcionar, ou ali no chat que a gente vai conversando, tá? Explicando certinho para vocês. E se tiverem dúvida com relação a outros cursos, a outros eventos, grupos de estudo, vocês podem estar me chamando depois lá no WhatsApp. Tá bom, gente? Vivi, quer apresentar o professor? Muito bem, muito bem. Então, pessoal que está chegando, estamos fazendo agora o lançamento da TCC aqui na Viver Mais Psicologia, mas não vamos tomar muito tempo que o professor Lucas veio, deixa eu apresentar, né? O professor Lucas Bandinelli, gente, ele é psicólogo, mestre, doutorando em psicologia, com ênfase em cognição humana pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental, tem residência em saúde, com ênfase na área oncohematologia, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e membro do Development Cognitive Neuroscience, deve ser LAB, CNL, meu Deus do céu, o homem é bom mesmo, olha, terapeuta cognitivo-comportamental, também é professor e supervisor clínico. Muito bem, Lucas. Você começa então a nossa jornada e você começa então aqui com a gente na TCC e é um dos professores da nossa pós em TCC que vai começar ano que vem. Lucas, o palco é seu, querido, tudo de bom para você. Obrigado, Viviane, pela introdução. Vou só compartilhar aqui, então, a minha tela para começar a nossa apresentação de hoje. Vocês estão conseguindo ver já? Sim. Sim? Ótimo. Então, mais uma vez, queria agradecer, né, todo o pessoal, toda a equipe, né, da Viver Mais Psicologia pelo convite, que é um prazer estar aqui compondo esse grupo tão qualificado de professores, né, nessa instituição que tem, aí como foi apresentado, trabalhado com formação de terapeutas de diferentes linhas e diferentes abordagens, e inicia agora, então, né, a sua caminhada dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, realmente é um prazer, né? Obrigado, Viviane, por estar aqui com vocês hoje, podendo inaugurar a jornada da Viver Mais Psicologia na terapia cognitivo-comportamental. Bom, o Viviane já me apresentou, né? Não preciso fazer uma nova apresentação, né? Mas realmente dizer que eu sou psicólogo, tenho uma prática clínica, né, voltada para a terapia cognitivo-comportamental. Desde a graduação já é a ênfase, já é a abordagem da qual eu acabei me apaixonando quando fiz lá as primeiras disciplinas que a gente aprende na faculdade. E depois, mais tarde, tive a alegria de poder me tornar professor de graduação também e ministrar disciplinas voltadas para a terapia cognitivo-comportamental, para as teorias cognitivas também, né, e para a supervisão de estágios de alunos e depois, né, dando aí aulas nas pós-graduações aí pelo Brasil também, agora inaugurando aqui com vocês, né, meu espaço junto a Viver Mais. Para quem quiser também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode me seguir lá no Instagram quando voltar, né, se a gente espera que volte, não fique tão instável por muito tempo, mas no @lucas.bandinelli é meu perfil profissional, lá eu dou algumas dicas sobre a TCC, falo um pouco sobre o papel da supervisão dentro da terapia e sobre assuntos, né, que são importantes para a saúde mental em geral. Então, quem quiser lá, depois, quando tiver tudo estabilizado, pode me seguir, vai ser um prazer ter vocês por lá e poder trocar uma ideia também. Bom, hoje eu fui convidada aqui para inaugurar essa jornada e falando de um assunto do qual eu gosto muito,
né, que é sobre a relação terapêutica dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? E eu acho que é um assunto importante, porque dentro da TCC clássica, da TCC do Beck, do Aaron Beck, a relação terapêutica ela não é algo que é muito estudado dentro das terapias cognitivo-comportamentais mais clássicas. Outras abordagens recentes, como as terapias do esquema, as terapias de aceitação e compromisso, as terapias cognitivas de terceira onda, elas acabam incluindo esse elemento da relação terapêutica, inclusive como forma de mudança, né, cognitiva e comportamental dos pacientes. Mas para a TCC clássica, a relação terapêutica ela é basicamente, né, uma forma de vinculação de uma aliança terapêutica para que, junto com os nossos pacientes, a gente consiga fazer esse processo de mudança através das intervenções, tanto cognitivas quanto comportamentais. Então, nesse sentido, eu tenho um carinho grande por esse assunto, porque eu acho que todos nós, psicoterapeutas, de alguma forma, a gente sabe um pouco sobre relação terapêutica. Talvez vocês aprenderam em alguma disciplina da faculdade ou até pelo feeling de vocês de como lidar com os pacientes, de como é construir uma relação terapêutica, o que é necessário. Talvez vocês tenham isso em mente, de maneira, para alguns mais clara, para outros nem tão claras. Mas, apesar da gente saber um pouquinho sobre isso, eu percebo que falta a gente se debruçar um pouco mais e estudar o que de fato é a relação terapêutica, como que a gente estabelece uma boa relação terapêutica e principalmente entender o impacto dela dentro do processo psicoterapêutico. E para a gente entender o impacto, a gente precisa saber o que é a relação terapêutica e como estabelecer uma boa relação terapêutica. Então, eu pretendo, nessa aula de hoje, aqui nessa breve aula de hoje, abordar alguns assuntos especificamente sobre isso com vocês. Como bom terapeuta cognitivo, né, eu gosto de iniciar tanto uma palestra, uma aula ou a própria sessão com meus pacientes, fazendo uma espécie de agenda sobre o que a gente vai discutir, tanto na sessão quanto o que a gente vai discutir hoje aqui nessa palestra. Então, eu trago sempre um roteiro do que a gente vai observar, né, o que eu pretendo, quais são os objetivos que eu pretendo alcançar com vocês, né, falando um pouquinho sobre relação terapêutica na TCC. Então, o que a gente vai ver hoje, pessoal? Primeiro, o que é relação terapêutica? Então, do ponto de vista global, o que a gente conceitua como relação terapêutica? Depois a gente vai entender um pouquinho como que essa questão, né, da relação terapêutica acaba interferindo dentro do processo de psicoterapia. E depois, especificamente, como se dá a relação terapêutica na TCC e o que será que ela tem de diferente das outras abordagens. Depois vamos falar um pouquinho sobre quais habilidades que o terapeuta cognitivo ele precisa, né, construir, ele precisa ter para construir uma boa relação terapêutica. Então, que tipo de habilidades e competências são necessárias. Por fim, algumas dificuldades que podem ocorrer dentro desse processo de estabelecimento de uma relação terapêutica e o que a gente pode fazer para administrar essas dificuldades. Então, não vou só aqui lançar para vocês quais são as dificuldades, mas vou ainda falar o que a gente pode tentar fazer para resolver essas dificuldades ao longo de todo esse processo. E, por fim, deixar um espaço aberto para perguntas, né, para questionamentos, que eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas bem interativas. Então, ao mesmo tempo também que eu estiver falando, se alguém tiver alguma dúvida, já quiser, né, ir me interrompendo, por favor, fiquem à vontade. A ideia é que a gente possa realizar uma troca, né, sobre essa temática. Justamente porque a gente está falando de relação terapêutica, então a gente também estabelece aqui uma relação agora, né, de palestrante e convidados e ouvintes. Então, fiquem bem à vontade para poder me interromper e perguntar. Ô, Lucas, a Jéssica está perguntando ali no chat se depois consegue disponibilizar os slides para o pessoal que participou. Eu acho que ele fica salvo aqui depois na apresentação, não? Fica salvo, mas se puder também disponibilizar, né, depois ali no grupo que a gente tem da jornada, para o pessoal, em PDF. Tá bom, Depois eu disponibilizo para você, sim. Obrigada. Bom, antes de a gente falar especificamente sobre relação terapêutica, eu acho que vale a pena a gente pensar
como que o ser humano, ele é, por si só, um ser social. O tempo todo a gente vai se relacionando com outras pessoas e também com o mundo ao nosso redor. Então, desde que a gente nasce, pessoal, a gente começa a se relacionar. Quando a gente sai do corpo da mãe, quando o bebê ele sai do corpo da mãe, ele é imediatamente colocado em contato com ela e assim a gente já começa a nossa primeira jornada sobre relação. Desde muito cedo, então, a gente é colocado à prova sobre as nossas relações. A gente já tem o primeiro contato com a mãe, ali a gente também vai ter o primeiro contato com a equipe de saúde ou com quem estiver realizando, auxiliando no parto, com o pai, com a outra mãe, com a família. Então, a gente já começa, desde o primeiro momento que a gente nasce, a estabelecer relações. A gente vai, então, interagindo com o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos, então, do tato, do olfato, da visão. Então, a gente começa a receber essas informações através desses órgãos e constituir, então, esquemas cognitivos sobre o que é uma relação. Então, desde muito cedo, a gente acaba já sendo colocado à prova sobre a relação com as pessoas. Então, nós nascemos um ser social. E, inclusive, uma das vantagens do ser humano sobre os outros animais é a sua capacidade de socialização, de decidir juntos sobre temas que são relevantes para todos. Se vocês observarem outros animais, cachorros, ratos, chimpanzés, eles também vivem em comunidade, mas não conseguem ter uma instrução de passar um para o outro de grande escala. Talvez ali em grupo de 10 chimpanzés eles possam se organizar para uma tarefa, mas mais do que isso é impossível. E nós, seres humanos, pela nossa capacidade de nos relacionarmos, a gente já consegue estabelecer metas grandiosas e é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que nós estamos desenvolvendo, nós estamos conversando, nós estamos construindo conhecimento, porque a nossa capacidade, né, linguística de se relacionar com as outras pessoas, de socializar, de construir comunidades, ela é única, né, no mundo. Então, do ponto de vista humano, né, desde que a gente, durante algum tempo, quando a gente nasce, a gente se relaciona apenas, inicialmente, com os membros da nossa família. Então, com pai, com mãe, seja qual for a composição, né, dessa família, a gente acaba principalmente nos relacionando com a família. Assim, a gente vai construindo, então, né, as nossas ideias, nossas concepções sobre o que são, sobre o que é relação, né, sobre como se relacionar com as pessoas, como que eu devo me comportar e como eu me sinto diante das relações que eu começo a estabelecer. Então, a família é o primeiro núcleo onde a gente começa a se relacionar. E vários autores, né, da psicologia no geral, não só da terapia cognitiva, eles falam sobre esse momento que ele é crucial para a nossa formação da nossa personalidade. É nesse momento que a gente começa a interagir as nossas questões de temperamento, então aquelas características da nossa personalidade que nascem com a gente pega essas características que são nossas e são individuais, e nessa interação com o mundo, a gente começa a construir o nosso jeito de ser. Começamos a construir a nossa personalidade. Como eu disse, vários autores falam, né, desse momento que ele é tão importante, e um dos autores que acaba dizendo é justamente, né, o Winnicott, né, um autor então, psicanalítico, que vai falar sobre a ideia de termos uma mãe, né, suficientemente boa para que a gente possa se desenvolver e crescer, e aí sair um pouco desse núcleo familiar e poder desbravar o mundo. Então, ali o Winnicott já aponta para a importância da nossa primeira relação, da relação com os nossos pais. O quanto que isso vai ser importante para depois, futuramente, estabelecermos as nossas outras relações, nossas próximas relações. Já um outro autor que eu gosto bastante, que é o Bowlby, da teoria do apego, ele vai trazer a ideia, né, da necessidade de estabelecermos um apego seguro com as pessoas, né, da nossa família, principalmente com as figuras paternas, né? Onde, a partir desse apego seguro, dessa segurança que a gente tem nessas figuras, a gente se sentir encorajado de ir adiante, de crescer, de evoluir. Essa sensação de amparo
faz com que a gente consiga sair desse núcleo e arriscar diante do mundo. Então, vejam, pessoal, a importância de, desde os primeiros momentos de vida, da relação. Pois é na relação, que a gente começa a criar a nossa ideia sobre quem nós somos e sobre o mundo, que é tão discutida dentro da terapia cognitivo-comportamental. A ideia de crenças, as ideias de percepção, de construção de uma visão a respeito do mundo, dos outros, de quem nós somos também. Bom, saindo da família, a gente vai para a parte da fase escolar, é quando a gente sai de casa e começa a ter contato com o mundo exterior, digamos assim, de uma forma mais intensa. Então, a gente tem colegas, a gente tem professores, todos que vão fazendo parte das nossas relações vão contribuindo para a manutenção e também para a criação de novos esquemas cognitivos. O que eu quero dizer aqui com esquemas cognitivos é a ideia de construção de conceitos a respeito do mundo, a respeito das coisas que nós vamos vendo e vamos experienciando. Então, de alguma forma, a gente organiza essas experiências dentro da nossa cognição, dentro da nossa mente. E isso a gente chama de esquemas mentais. Eu tenho um esquema mental sobre como ser filho, como ser pai, como ser amigo, como ser namorado. E esses esquemas vão se constituindo, de novo, através das nossas experiências. E vejam que, por experiências, eu estou falando, de novo, de relação. Então, todas essas informações que a gente tem, a gente vai armazenando na nossa cabeça, na nossa mente, de uma forma organizada e também estruturada, criando uma arquitetura cognitiva, fazendo com que a nossa interação com o mundo fique mais fácil, mais automática. Pois imaginem vocês, se a cada nova relação que eu precisasse estabelecer, eu precisasse conhecer tudo sobre aquela pessoa, eu precisasse saber novamente sobre o que é relação. Não, meu cérebro ele cria atalhos, para que eu possa interagir de maneira mais rápida com as pessoas. E esses atalhos são criados através das nossas experiências e principalmente das nossas primeiras relações. Saindo do colégio, então, vamos lá para a faculdade, para o trabalho, para as relações entre namorados e namoradas, e assim por diante, a gente vai criando, então, laços com as pessoas e estabelecendo relações mais fortes e duradouras. Então, é nessa fase aí da adultez jovem que a gente começa a estabelecer nossas amizades mais duradouras, nossas relações mais duradouras. Então, a gente começa a formar nossas ideias de relação muito no início, muito precocemente, depois no núcleo familiar, depois saindo desse núcleo familiar, a gente vai para a escola, para os amigos, para os colegas, para as professoras, para outras figuras, e a gente vai construindo de novo novos conceitos a respeito disso. E aí a gente vai criando, então, os nossos esquemas sobre relação. E aí, pessoal, as nossas escolhas a partir desse momento, nossas escolhas de relação, elas não são por acaso. As pessoas com quem a gente se relaciona e a forma como a gente se relaciona com as pessoas não é por acaso. Sempre costumo dizer que as coisas não ocorrem no vácuo. Elas ocorrem porque existe algo que antecedeu esse momento. E em relação terapêutica, a gente está falando de todas as relações que a gente estabeleceu antes, elas acabam se manifestando na relação com o terapeuta de alguma maneira. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu logo nos primeiros anos de vida, todos os esquemas cognitivos que foram lindamente organizados e conceituados, eles vão servir como atalhos, de novo, na hora da gente tomar uma decisão sobre com quem a gente vai querer se relacionar na vida. Quando o paciente ele inicia, então, o processo de psicoterapia, essas organizações, esses esquemas cognitivos, novamente vão sendo ativados em um modelo de relação que até então é desconhecido por ele. Porque o paciente ele conhece essas outras relações. Ele não sabe como é uma relação com um terapeuta se é a primeira vez que ele inicia a psicoterapia. Ele não sabe o que esperar dessa relação. Mas, de novo, ele não inicia ela do zero. Ele inicia carregando toda essa bagagem relacional que ele foi construindo anteriormente. Então, quando ele chega na nossa frente, no nosso sofá, ou agora pelo modelo online, ele aparece na nossa tela, lembrem que ele carrega consigo mesmo toda essa bagagem de experiências sobre outras relações. Então, ele não chega isento dessas experiências. Bom,
Então, a gente entende que o ser humano realmente é um ser social e que a gente o tempo todo está se relacionando com as outras pessoas, né, e construindo diferentes modos de relação. Mas por que será que a relação terapêutica ela é tão diferenciada das outras relações que a gente vai construindo ao longo da vida? Primeiro, porque ela é um tipo diferente de relação, né? E uma relação, para ser considerada terapêutica, é quando ela possui efeitos curativos para uma pessoa. Então, uma relação terapêutica parte desse pressuposto, né, de que ao nos relacionarmos com os nossos pacientes, com os nossos clientes, isso teria um efeito curativo para ele. E isso seria, então, uma relação terapêutica. E ela é estudada em todas as abordagens de psicoterapia, não só na terapia cognitivo-comportamental, e a gente pode entender e conceituar a relação terapêutica como uma forma que vai se configurar e se expressar uma mutualidade de sentimentos e também de atitudes entre terapeuta e paciente, sendo, então, um tipo diferente de relação das demais que a gente foi construindo ao longo da vida. E vejam que aqui eu já ressalto que é uma relação mútua entre terapeuta e paciente. Então, assim como o paciente chega para a gente naquele primeiro momento da terapia com toda essa bagagem de vida, nós também chegamos para aquele momento de recebermos nossos pacientes com todas as nossas bagagens de vida, com todas as nossas experiências relacionais que foram construídas anteriormente. Então, pense que a gente fala aí de um encontro de duas pessoas que têm a sua história, que têm as suas percepções de vida e que vão juntas ali tentar começar um projeto novo, um projeto de mudança, de autoconhecimento. Bom, a origem, né, dos estudos sobre relação terapêutica vai nos remeter lá aos primeiros registros do Freud, né, o grande pai da psicanálise, quando ele começa a abordar o fenômeno da chamada transferência e da contratransferência dentro do campo da análise. Então, foi Freud um dos primeiros teóricos, né, da psicologia a estudar esse fenômeno da relação terapêutica. Porque desde muito cedo, quando Freud começou, né, com os primeiros casos de analisandos, ele percebeu que a atitude dos pacientes poderia justamente ser influenciada pela atitude do analista. Então, de acordo com como o analista ele agia, o analisando, né, o paciente, ele também agia de maneira distinta. Além disso, também o Freud conseguiu perceber que, de uma forma muito paradoxal, né, de uma maneira, né, paradoxal, quando mais o paciente trazia temas ansiogênicos para o terapeuta, e se ele tivesse uma boa relação com esse terapeuta, menos ele abandonaria o processo de terapia. Então, por mais difícil que fosse o tema ser discutido dentro da análise, se o paciente tivesse uma boa relação, ele permaneceria. Ele não abandonaria o tratamento. Então, o Freud viu que não é necessariamente o tema que estava sendo trabalhado e analisado, mas sim que a relação que ele construía com os seus pacientes já era um diferencial para o processo terapêutico, para a sua análise em si. Então, vejam que aí o Freud começa a trabalhar com os conceitos de transferência e contratransferência, né, utilizando isso como uma forma, como uma ferramenta de mudança dentro do seu processo de psicoterapia. E essa já é uma das diferenças, né, que a TCC clássica trabalha para esse modelo, onde a relação terapêutica não vai ser necessariamente um mecanismo, uma ferramenta de mudança, mas sim necessária para que a gente possa trabalhar com os nossos pacientes os processos de mudança cognitiva e comportamental. Indo mais adiante, então, depois do Freud, vieram os terapeutas humanistas existenciais, e principalmente, né, na figura do Carl Rogers, que criou, então, um modelo de terapia, né, baseado na aceitação incondicional dos pacientes, procurando estabelecer uma relação mais genuína, uma relação autêntica, e fornecendo, vejam só, uma base segura para o autoconhecimento. Lembram lá quando eu falei que o Bowlby também falava sobre um apego seguro, da necessidade de termos um apego seguro, né, para que a gente pudesse, enquanto pessoas, nos desenvolver e desbravar o mundo. O Rogers fala exatamente da mesma questão, o quanto que a figura, né, do terapeuta
sendo essa base segura, estabelecendo realmente uma relação mais genuína e autêntica com seus clientes, né, com seus pacientes, isso teria um efeito terapêutico por si só, e aí os pacientes se sentiriam mais encorajados nesse processo de mudança e de autoconhecimento. Então, nesse sentido, uma relação só vai ser considerada terapêutica, lembrando, quando ela possui os efeitos curativos sobre uma pessoa. O modo que o Roger se relacionava com seus clientes não era um modo como a gente se relaciona com um amigo, apesar dele estar sendo autêntico e genuíno naquela relação. Era um modo diferente, porque ele tinha um objetivo claro de mudança dos seus clientes, né, de mudança através de um processo de autoconhecimento e autorrealização. Então, a gente percebe que a relação terapêutica, ela possui um grande efeito dentro do processo da psicoterapia. Mas será que a gente consegue medir o tamanho desse efeito, né, dessa relação dentro da psicoterapia? Que impacto será que realmente isso tem dentro da terapia, dentro do processo terapêutico? Bom, para a gente pensar um pouco melhor sobre isso, algumas pesquisas já indicam que a relação terapêutica, vejam vocês, ela responde a 30% dos resultados em psicoterapia, sendo os outros, então, o conhecimento técnico-teórico do terapeuta e também, claro, características, né, variáveis do próprio paciente. Então, alguns pacientes, algumas características de personalidade são mais, né, produtivas, digamos assim, dentro do processo de psicoterapia. Mas que essa relação terapêutica, ela tem um alto grau, né, de impacto sobre o processo de psicoterapia. Então, a construção de uma boa aliança com os nossos pacientes vai ser primordial para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente espera, tanto nós quanto nossos pacientes, né? Eu sempre costumo dizer que não importa se eu tenha o conhecimento sobre todas as técnicas e intervenções para trabalhar com meus pacientes, que eu saiba teoricamente muita coisa, que eu seja um ótimo, né, teórico sobre tudo, que eu estude bastante, se na hora que eu estiver ali, na frente com o meu paciente, eu não consigo estabelecer uma boa relação com ele. Então, não importa, pessoal, o quão competente tecnicamente vocês são, se vocês não estabelecerem uma boa relação com os seus pacientes. Pensem vocês, como é que um paciente pode utilizar uma técnica que a gente usa às vezes na TCC, uma técnica de imagem mental e também outras abordagens que acabam trabalhando, se o paciente não confiar no terapeuta? Como é que a gente vai pedir para ele fechar os olhos, imaginar uma cena que às vezes pode ser uma carga emotiva gigantesca, se ele não tem uma boa relação comigo, se ele não confia em mim? Como é que o paciente vai falar sobre os seus medos, sobre os traumas que ele tem na vida, sobre as suas dificuldades, se ele não confiar e também não se sentir à vontade com o seu terapeuta? É muito difícil que algo desse tipo possa acontecer. Que um paciente, de fato, se abra, busque, né, fale sobre seus problemas de maneira aberta e clara, se ele não confia no terapeuta. Então, a gente já vê aí a importância, né, da relação terapêutica também para a adesão desses pacientes no processo de psicoterapia. Mas é claro que ter uma boa relação com o paciente, ter uma boa relação com nossos pacientes não vai ser o suficiente para a gente gerar um efeito terapêutico ideal. A gente precisa ter conhecimento técnico, né, conhecimento teórico, capacidade clínica, né, diagnóstica, para que a gente possa realmente ter uma terapia eficaz. Então, apesar da relação terapêutica ser super importante, ela não é o suficiente para gerar mudança nos nossos pacientes. E aí, cada abordagem, como eu falei antes, vai trazer técnicas que vão ser específicas delas, né, dessas abordagens, e vai ser aplicada, então, dentro desse processo de psicoterapia. Mas alguns fatores vão ser inespecíficos do modelo de terapia que a gente está trabalhando, como é o caso da relação terapêutica. Vocês podem estudar psicanálise, podem estudar gestalt terapia, podem estudar terapia do esquema, podem estudar, seja qual é o modelo de terapia que vocês quiserem,
todos os modelos vão falar pelo menos um pouco sobre relação terapêutica, sobre como estabelecer uma relação terapêutica, né, e como que essa relação terapêutica acaba interferindo dentro do processo, né, daqueles processos da psicoterapia, seja ela qual for a abordagem, seja ela qual for a teoria que está por trás. Só que para a gente construir, então, uma relação terapêutica de qualidade, alguns elementos vão ser primordiais, né, para que a gente possa fazer esse processo. Que elementos, então, pessoal, que vão ser fundamentais para uma boa relação terapêutica? O primeiro elemento, eu acho que um dos mais discutidos dentro, né, da psicologia e da psicoterapia, que é a empatia, né, que é o modo que se constitui, então, no modo do terapeuta adentrar o mundo do paciente. Muito se fala sobre empatia, sobre a ideia de a gente enxergar o mundo através dos olhos do paciente, né, nos colocarmos, de fato, né, calçarmos os seus sapatos, de alguma forma. Mas será que isso realmente é possível? Será que a gente vai conseguir se colocar no lugar daquele paciente, daquele cliente? Será que a gente vai conseguir sentir o que ele sentiu? Ver o que ele viu? Não. A gente nunca vai ficar exatamente na mesma percepção que o nosso paciente tem sobre o mundo. Porém, o que a gente faz de fato, né, e eu imagino que todos nós façamos de maneira genuína, é um esforço para que a gente possa compreender a visão do mundo do paciente e o que ele está sentindo em determinada situação. Então, é esse esforço para que a gente consiga, de alguma maneira, se aproximar o máximo possível da visão de mundo que meu paciente tem, que é a empatia. E, por isso, então, alguns autores vão descrever que a empatia vai envolver tanto componentes cognitivos, como o nosso esforço mental, né, de fato, de compreender a outra pessoa, vai envolver também componentes afetivos, através de um interesse genuíno pelo bem-estar do outro, por demonstrar isso através de afeto, e também comportamentais, pela demonstração agora explícita do nosso desejo, né, de bem-estar dos nossos pacientes. Então, vejo que empatia não é simplesmente me colocar ou tentar me colocar no lugar do outro, mas é tentar cognitivamente compreender o que meu paciente está dizendo, a visão que ele tem sobre o mundo, né, como que ele está percebendo os eventos que ocorreram na vida, mas tem uma capacidade também afetiva de eu conseguir demonstrar um interesse genuíno pelo bem-estar, pela melhora desse paciente, né, causar uma sensação de esperança nele, e comportamental, de eu demonstrar e converter, então, esse meu desejo em ações para que ele possa melhorar. A gente sabe, né, e muita gente fala sobre os efeitos positivos da empatia. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido muito sobre a importância dela e de como que é importante que a gente seja, né, nos tornemos, na verdade, pessoas empáticas. Porém, é importante lembrar que é necessário, às vezes, fazer uma regulação da expressão dessa empatia, porque tão prejudicial quanto a falta dela pode ser o excesso de empatia. O que significa isso? Vamos pensar que tem um paciente que tem uma crença, né, de desvalia, de incapacidade. Se eu sou extremamente empático com ele, validante, pode surgir no meu paciente pensamentos automáticos relacionados a eu estar com pena dele. E aí isso pode não ser benéfico. Porque a gente sabe que pena, né, é colocar o outro numa posição de incapacidade também, de alguma forma. Então, vejam que se eu for empático demais, eu posso estar gerando pensamentos e sentimentos ruins no meu paciente, sendo mais contraproducente ainda. Ou seja, não vou estar ajudando ele de alguma maneira. Então, é óbvio que empatia é importante, mas a gente também precisa aprender a regular, né, esse nível de empatia. Eu, na minha trajetória profissional, também atuei durante muito tempo na área de psico-oncologia, né, trabalhando com pacientes com câncer, e uma das coisas que a gente mais via era sobre como que, às vezes, quando a gente pode ser empático demais, a gente pode acabar adoecendo também, pelo excesso de empatia do sofrimento do outro.
porque eram pacientes que tinham histórias de vida, às vezes, muito difíceis e passavam por momentos difíceis dentro de um hospital. Muitas vezes, muitos deles, né, à beira, né, já do processo de terminalidade. Se eu fosse extremamente empático com eles no sentido de sentir exatamente, ou tentar sentir exatamente o que eles estavam sentindo, eu não conseguiria fazer o meu trabalho. Eu não seria terapêutico, ou seja, eu não estaria estabelecendo uma relação terapêutica com o meu paciente. Então, vejam que empatia é importante, mas que também, mais importante do que expressar, é a gente aprender a regular, né, essa empatia. Bom, o segundo elemento é a questão da autenticidade, né, que se traduz como a capacidade da gente ser honesto com a gente mesmo e com as outras pessoas. Não pensem vocês, pessoal, que o paciente não percebe quando vocês estão lá na frente deles, quando a gente tenta interpretar aquele papel de psicólogo, aquele papel de terapeuta. Quando a gente fica mais duro, fica mais rígido, ou até usa uma linguagem mais formal, sendo que na vida real, no nosso dia a dia, a gente não é nada disso. Então, não pense que os pacientes não percebem isso de alguma maneira. Então, ser autêntico significa se expressar da maneira que lhe é comum, considerando, obviamente, o contexto que a gente está. É claro que eu falo de maneira diferente, né, do que eu falo com os amigos, do que eu falo com os meus pacientes. Mas, no entanto, eu tento colocar o máximo possível do Lucas dentro dessa relação com meus pacientes. Eu, por exemplo, sou um cara muito espontâneo, sou brincalhão, uso muito o recurso do bom humor e da ironia dentro do meu processo de terapia, e eu sou assim com os meus pacientes. É claro que isso depende do contexto a ser avaliado, né? Então, para alguns eu vou ser um pouquinho mais eu, para outros eu vou ter um pouquinho menos de mim ali. Então, existe, na verdade, um equilíbrio a ser alcançado nessa autenticidade, né? Então, a prática, a supervisão, o nosso próprio processo de terapia vai nos ajudar a encontrar esse equilíbrio. Alguns pacientes podem não gostar da nossa atitude mais autêntica de mostrar realmente quem a gente é. Podem realmente não se encaixar no nosso estilo, no nosso jeito de falar, entre outras coisas também. E tá tudo bem, não tem problema isso, pois afinal a gente não precisa agradar todo mundo, certo? A gente não precisa agradar todo mundo. Talvez esse paciente não seja para a gente e vai se dar melhor com outro terapeuta. Só que eu ser autêntico, pessoal, não significa, né, que eu não tenho um nível também de flexibilidade ao longo desse processo. Eu não preciso ser eu, só eu, e também não tentar pensar, né, em uma flexibilidade, tentar encaixar algumas questões, né, na figura do meu paciente. Mas eu digo que dentro da minha autenticidade, dentro desse espectro entre um Lucas mais formal e um Lucas extremamente informal, dentro do que sou eu, porque eu tenho essas características dentro de mim, eu preciso encontrar um equilíbrio. E vejam o quanto isso é importante da gente tentar ser nós mesmos dentro desse processo, porque quando a gente começa a atender os nossos pacientes, imaginem vocês que é como se a gente iniciasse uma longa jornada com nossos pacientes, tendo que viajar por dias, às vezes por meses e por anos, usando às vezes uma roupa que não nos serve, uma roupa que nos está apertada, que é desconfortável. Seria, no mínimo, extremamente desconfortável e não permitiria que a gente conseguisse nos mover livremente da melhor maneira possível. Então, não ser autêntico é usar o tempo todo essa roupa apertada, que não permite com que a gente consiga fluir dentro do processo de terapia. É claro que usar a roupa, né, ser autêntico na clínica, é justamente usar uma roupa confortável e adequada, mas que seja adequada para essa ocasião. Permitindo, então, que a gente consiga se movimentar de maneira livre neste contexto. De novo, né, isso não significa que eu vá ser quem eu sou com os meus amigos quando eu estou com meus pacientes, mas que uma pitada de humor, uma pitada de espontaneidade, dentro do contínuo, do espectro de quem eu sou, isso é muito importante. Porque o paciente percebe. E se a gente não é autêntico com os nossos pacientes, como é que a gente vai exigir que eles sejam autênticos conosco dentro da sua terapia?
O terceiro elemento, então, fundamental para uma boa relação terapêutica é a aceitação. E a aceitação vai se manifestar através de uma demonstração sincera de interesse pelos nossos pacientes. Além disso, também adotando, claro, acho que isso é comum, né? E a gente sempre fala isso durante a faculdade, adotando uma postura não julgadora, mas sim uma postura compreensiva. Quando nossos pacientes nos contam algo, quando eles chegam dentro da terapia, muitas vezes eles têm medo, né, do que a gente vai pensar a respeito daquilo que eles estão nos dizendo. Se a gente vai achar ruim, se a gente vai achar bom, se a gente vai julgar eles como sendo uma má pessoa pelo que eles fizeram, enfim. Surge na cabeça deles pensamentos automáticos sobre o que o terapeuta vai pensar sobre aquilo que ele está nos contando. Mas quando a gente expressa isso, né, essa aceitação através de perguntas, tentando entender realmente o que aconteceu com ele, de uma maneira compreensiva e não julgadora, eles passam também a se sentir mais à vontade, né, e nos darem mais informações para que a gente possa ajudar eles futuramente. Então vejam que uma postura de aceitação não é ser passivo e aceitar tudo que o paciente traz e não intervir quando necessário, né, deixando ele, às vezes, inclusive, se colocando em risco. Não, mas é justamente tentar adotar uma postura de não julgamento, de uma postura não punitiva e entender exatamente o porquê que ele está apresentando os problemas que ele apresenta e também demonstrar interesse em mudar esses problemas caso seja necessário. Então, a aceitação não é uma etapa, né, passiva, não é um processo passivo, pelo contrário. É um processo bastante ativo, né, de demonstração sincera de interesse pelos nossos pacientes. Então, em resumo, para a gente estabelecer uma boa relação terapêutica, né, com os nossos pacientes, a gente precisaria ter esses três elementos: a empatia, a autenticidade e a aceitação. E aí, isso talvez seja independente da abordagem e da teoria que nós vamos utilizar dentro da nossa prática clínica. Bom, se isso são elementos fundamentais para uma boa relação terapêutica, o que será que na relação terapêutica dentro da TCC ela é tão diferente? O que será que tem de diferente na terapia cognitivo-comportamental com relação à relação terapêutica, né? Primeira coisa, como eu já mencionei anteriormente, é que a relação terapêutica ela não é o foco, né, da terapia cognitivo-comportamental clássica, tá? Não é o foco no sentido de que não é através da relação que vai existir o processo de mudança. Diferente de outras abordagens, como eu mencionei, as teorias psicodinâmicas, ou até, inclusive, né, teorias cognitivas de segunda onda, como a terapia do esquema, né, onde traz aí o elemento da relação terapêutica, inclusive, com a ideia de reparentalização, onde o terapeuta assume, adota, né, um papel de reparador dos processos das primeiras relações que o paciente foi estabelecendo e que, de fato, deixaram marcas ou falhas, né, na sua construção. Dentro da relação terapêutica da TCC clássica, a gente tem um estilo próprio de relação que é chamado de empirismo colaborativo. E esse nome, empirismo colaborativo, ele faz muito sentido quando a gente atribui a ideia de que dentro da TCC a gente acaba trabalhando em conjunto com nossos pacientes, ou seja, de maneira colaborativa, buscando evidências através de experimentação empírica sobre aquela realidade que ele traz para nós dentro da terapia, se ela se confirma ou não. Se aquela realidade que ele traz, da história que ele conta, ela não tá distorcida justamente pelas crenças sobre quem ele acha que ele é e sobre o que ele pensa sobre os outros e sobre o mundo. Então, o primeiro passo para a gente estabelecer um bom empirismo colaborativo é a responsabilidade compartilhada, né? Ao mesmo tempo que a gente guia o nosso paciente, a gente também estimula que ele seja ativo diante do processo o tempo todo. A gente trabalha em dupla, a gente estabelece juntos quais vão ser as metas, os objetivos a serem trabalhados dentro da terapia. Em algum momento eu vou compartilhar com o meu paciente, né, o que a gente chama de conceitualização cognitiva sobre ele, ou seja, vou mostrar o que eu entendo, qual é o meu processo de compreensão, o que eu estou compreendendo sobre quem ele é, se faz sentido, né? Então, dentro da TCC, nós somos terapeutas que somos bastante ativos, mas estimulamos o processo compartilhado com os nossos pacientes. Inclusive, uma das frases mais faladas dentro da TCC
é que o objetivo final é que os pacientes se tornem os seus próprios terapeutas. Ou seja, que eles consigam utilizar as ferramentas que eles aprenderam dentro do processo de psicoterapia no seu dia a dia. Então, o primeiro passo para a gente exercer um empirismo realmente colaborativo é alertar e fazer um bom rapport com os pacientes de que, diante desse processo, quando ele entra no processo de terapia na TCC, ele vai ser bastante ativo. Ele vai precisar se responsabilizar, né, pelo grau de mudança. O segundo passo para a gente estabelecer um empirismo colaborativo dentro da relação terapêutica da TCC é o grau de atividade do terapeuta. É estruturar, então, a terapia, dar o compasso das sessões, desenvolver a conceitualização do caso, né, como eu disse, e também implementar os métodos e as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. No início, esse terapeuta ele vai ser um terapeuta mais ativo. Depois, no decorrer do processo, é um terapeuta que vai diminuindo o seu grau de atividade, deixando realmente o paciente ser mais responsável sobre a sua melhora, sobre a sua mudança. Isso é muito comum nesse estilo, né, de relação, quando a gente recebe pacientes de outras abordagens, principalmente, né, de modelos psicodinâmicos, e alguns pacientes, quando começaram o processo de terapia comigo, acharam estranho que eu era um terapeuta que falava, né, que não ficava só ouvindo. Porque sim, dentro da TCC a gente fala bastante, principalmente no início. E eu já falo isso com meus pacientes. Que talvez em alguns momentos das primeiras sessões eu vou falar mais do que ele até, porque é importante eu psicoeducá-lo sobre o modelo, eu fazer mais perguntas para entender e compreender o seu problema, explicar como vai ser os nossos objetivos, como vai ser as nossas metas, só que, claro, sem deixar de ouvir, que essa é a nossa principal ferramenta o tempo todo. Né? Ouvir é escutar o que o paciente está nos dizendo e começando a fazer um processo de compreensão sobre o seu funcionamento. Mas, para o estilo de terapia, então, o estilo de relação, dentro da terapia cognitiva, o terapeuta ele é muito mais ativo, né, do que em outros modelos. Fala, gesticula, pergunta, interrompe quando necessário, né, diferente de outras abordagens que possam ser um pouco mais passivas. O terceiro passo, então, para o empirismo colaborativo, realmente, né, ser colaborativo, é dar e receber feedbacks constantemente. Então, dentro da TCC, dentro das estruturas das sessões, a última parte da estrutura é um feedback, né, onde a gente solicita para o paciente como ele se sentiu na sessão, né, como foi para ele aquele momento. E, além disso, a gente também dá feedbacks para ele sobre o que a gente está percebendo sobre o processo dele, sobre como ele está se expressando dentro da terapia. Às vezes, a gente identifica alguma alteração de expressão facial e a gente pergunta, então, o que está passando, né, pela tua cabeça nesse momento? O que tu sentiu quando eu falei tal coisa? Depois eu percebi que a tua expressão mudou. Talvez ficou um pouco mais cabisbaixo, talvez um pouco irritado. O que aconteceu? Então, esse feedback ele é constante dentro do processo da terapia, né, nas sessões, mas também, eventualmente, feedbacks mais pontuais sobre como está o processo da terapia em si. Né, se o paciente está gostando, se ele está se identificando, se tem alguma dificuldade que ele encontra, né, dentro do seu processo de terapia. Eu também sempre costumo trabalhar com meus pacientes que eles podem, e eu gostaria que eles se sentissem o mais à vontade possível, né, para me dizerem como eles estão se sentindo, e eu vou estar aberto a ouvir, porque cada pessoa é uma pessoa. Daqui a pouco, um estilo que eu adoto com um pode ser diferente, como eu disse, do estilo que eu adoto com outro. O quarto passo, então, no empirismo colaborativo seria converter preocupações em ações, usando, então, os métodos da TCC para efetuar mudanças em todos os níveis, sejam eles cognitivos, emocionais e comportamentais. Né? Não basta só eu ouvir e entender e ficar preocupado com meus pacientes, mas eu preciso transformar isso em ações concretas. Né? Então, eu preciso, de alguma maneira, aliviar a angústia do meu paciente através das ferramentas que a terapia cognitivo-comportamental me proporciona. Então, avaliar constantemente o processo cognitivo dele, a manifestação das suas crenças, dos pensamentos automáticos e também de comportamentos que possam prejudicar o seu problema, mas também prejudicar o próprio processo de terapia. Então, muitas vezes, na nossa lista de problemas a serem trabalhados, a gente pode colocar,
né, problemas que estão relacionados com o andamento da sessão. Né? Então, alguma coisa que eu possa identificar de modo de agir do meu paciente que possa estar atrapalhando o seu processo. E, por fim, o quinto passo para o empirismo colaborativo seria a variação, uma variabilidade do nosso estilo. Então, adotar um estilo flexível e personalizado que seja sensível às características únicas de cada paciente. Muita gente tem a ideia da TCC de trabalhar única e exclusivamente com protocolos, de ser uma relação fria, distante, né, fechada, quadradinha. Pois tirem isso da cabeça de vocês. A ideia da jornada, acho que é trazer um pouco disso, do que é a TCC na realidade, na nossa prática clínica. E não, a TCC ela não é um modelo frio e protocolar. Ela sim trabalha com protocolos estruturados para alguns transtornos, né, específicos, como uma forma de um passo, um guia, né, para o paciente, para poder a gente saber o que fazer, quais as técnicas podem se adequar melhor, né, o que os estudos mostram com relação a isso. Mas é óbvio que eu preciso ter uma flexibilidade com isso. E isso se inclui também no meu estilo de relação. Como eu disse, dentro do espectro, dentro do contínuo de quem eu sou, de quem é o Lucas, eu posso ser muito formal, eu posso ser super informal. Mas tudo isso sou eu. E eu preciso ter a flexibilidade de conseguir me dar conta de que com alguns pacientes eu vou precisar ser um pouquinho mais de um jeito, enquanto com outros eu vou precisar ser de outra maneira. Além, então, né, de trabalharmos com essas habilidades ali, para estabelecermos um empirismo realmente colaborativo, algumas competências se fazem necessárias. E a gente pode dividir competências em sentido tanto técnicas quanto interpessoais. E aí, as competências técnicas que um terapeuta cognitivo precisa ter, a primeira delas é fazer uma boa conceitualização cognitiva. O que significa isso dentro da TCC? É entender o funcionamento cognitivo do paciente, como que ele pensa, como que ele interpreta, quais são as suas crenças centrais, né, a visão que ele tem mais profunda sobre quem ele é, sobre os outros e o mundo, as suas crenças intermediárias, ou seja, que tipo de regras, suposições e atitudes ele acaba estabelecendo, os seus comportamentos compensatórios, né, que são aqueles comportamentos que visam lidar com o sofrimento emocional que é gerado pela crença central. E, além disso, saber estabelecer um plano terapêutico de acordo com essa avaliação. Então, conceitualização cognitiva engloba não só, né, a avaliação do funcionamento do paciente, mas a escolha de ferramentas que possam ser importantes para aquele paciente, de um plano terapêutico ideal para aquele paciente, para aquele caso. E, para isso, claro, eu preciso saber ter um conhecimento, né, das técnicas e intervenções que a terapia cognitivo-comportamental me oferece. E aí, às vezes, o conhecimento ele se dá através dos estudos, da prática, da supervisão. É obviamente que eu não sei todas as técnicas e as intervenções que a terapia cognitivo-comportamental tem, porque são muitas, mas eu vou sempre estudar, vou sempre aprender. Daqui a pouco, se eu tenho algum caso que eu estou tendo alguma dificuldade, eu converso com um colega, faço minha supervisão clínica individual, e aí, daqui a pouco, esses meus colegas podem me dar uma intervenção da qual eu não conheço, mas eu vou passar a conhecer. E aí, quando eu começo a estudar, começo, né, a me empoderar dessas ferramentas, eu preciso demonstrar de alguma forma competência e segurança para o meu paciente. E por isso eu preciso estudar sempre. Porque os pacientes, eles percebem nessa relação quando a gente está inseguro, quando a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, na dúvida, se vocês têm uma técnica que leram no livro e querem aplicar, mas não sabem como, treinem antes. Treinem com outro colega, treinem às vezes até com um familiar, com algum amigo, mas treinem essa técnica de alguma forma, né, para que vocês realmente sejam seguros quando estiverem com os pacientes de vocês. Eles vão perceber isso. E às vezes a gente tem tanta ideia de aplicar uma técnica só porque eu li no livro e eu achei legal. Não façam isso. Né? A gente aplica técnicas que sejam realmente voltadas para aquele paciente, quando ele realmente quer, né, e se faz necessário, né, aquela técnica. Bom, e é óbvio, né, no conhecimento, nas competências técnicas, tem um conhecimento teórico. Então, para isso eu preciso estudar o tempo todo, estar sempre lendo. Não é porque eu tenho quase 10 anos de formado que eu vou deixar de estudar, pelo contrário, a gente está sempre estudando, sempre novos conhecimentos vão sendo formados e a gente precisa estar sempre se atualizando.
Além das competências técnicas, então, eu tenho as competências interpessoais, né? E as primeiras competências interpessoais importantes são as habilidades de comunicação, né? Eu saber me comunicar com o meu paciente. E aí, isso inclui ter um tom de voz adequado à intervenção, né? Como, por exemplo, se eu estiver falando de um assunto muito delicado, eu poder usar uma voz um pouco mais calma, botar mais atenção nessa voz, botar um pouco de calma, se o meu paciente está muito agitado, enquanto se eu preciso que ele dê uma agitada, né, eu quero dar um sacolejo no meu paciente, eu posso ser um pouco mais enérgico, então usar um tom de voz que seja adequado à intervenção que eu estou fazendo, né? Usar as minhas expressões faciais, né, com meus pacientes. Então, por exemplo, se ele fala alguma coisa que a gente percebe que está muito distorcida, fazer uma cara estranha de quem não entendeu o que ele está dizendo, e ele, nesse feedback dessa expressão facial, ele por si só, às vezes, se dá conta do que aquilo que ele está dizendo possa ser completamente, né, diferente da realidade que se percebe. Então, usar também as expressões faciais a nosso favor, a nossa linguagem corporal. Então, às vezes, a gente cruza os braços, a gente se afasta. Aqui, né, na terapia online, às vezes, a gente se aproxima da câmera quando a gente precisa, ou quando a gente quer que o paciente se sinta um pouco mais atendido, quando ele perceba que a gente está realmente ali com ele. Então, existem diversas formas que eu posso expressar, né, a minha preocupação através da linguagem corporal. Ainda nas questões de comunicação, fazer perguntas, reflexões simples, como, por exemplo, às vezes o paciente nos fala um problema e a gente apenas repete, então você está me dizendo, né, que aconteceu tal coisa e você se sentiu assim. Então, isso é uma reflexão simples que faz com que o paciente se sinta compreendido, né, que perceba que a gente está acompanhando o que ele está dizendo e, eventualmente, algumas afirmações, né, sobre aquilo que ele está dizendo. Além dessas habilidades de comunicação, então, ser cordial, ser empático, como a gente já viu, ter flexibilidade, uma assertividade, né, uma postura assertiva, ou seja, não é uma postura nem agressiva e nem passiva, respeito pelos nossos pacientes e, claro, o processo constante de autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue também estabelecer uma boa relação com as pessoas e principalmente com os nossos pacientes. Mas nem tudo são pérolas, né? Nem tudo é lindo e maravilhoso. E nesse processo de construção de uma relação terapêutica, algumas dificuldades a gente pode encontrar aí pelo caminho. A primeira delas é a resistência, né, que é quando o paciente se opõe aos procedimentos e processos dentro da psicoterapia. E isso a gente pode observar a resistência através do paciente chegar atrasado, não comparecer, às vezes desvalorizar o terapeuta, desmarcar várias vezes constantemente, né? Então, isso pode ser uma forma de resistir ao processo da terapia, ao processo que a gente está construindo com ele, e pode gerar uma ruptura na aliança terapêutica, fazendo muitas vezes com que o terapeuta possa também se mostrar um pouco mais resistente com aquele paciente. E algumas questões podem influenciar no processo de resistência, como a abordagem terapêutica, o estilo do terapeuta, falha na identificação, né, da causa dos problemas para os nossos pacientes, o modo como o terapeuta também introduz as técnicas e a ausência de um rapport adequado sobre como funciona a terapia, né, de um processo psicoeducativo, como é esse modelo. Já um segundo problema é a contratransferência, né, tão estudada e trabalhada na psicanálise, mas que a gente também fala sobre ela na TCC, né, onde o paciente, né, ativa no terapeuta alguns pensamentos automáticos e esquemas que podem influenciar o processo terapêutico. E para isso a gente precisa reconhecer emoções, sensações físicas ou até respostas mais comportamentais que possam ser estimuladas pelas nossas cognições daquela interação que a gente está tendo com os nossos pacientes. E aí a contratransferência ela pode ser explícita através da ambivalência, por exemplo, da relação de alguma técnica para a gente não gerar desconforto emocional no paciente. Vai que é um paciente que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande, daqui a pouco eu não quero gerar desconforto emocional e aí eu não uso uma técnica que pode ser super importante para o caso dele. A gente pode expressar culpa, às vezes medo ou até raiva do paciente, a gente pode se sentir às vezes entediado durante a sessão, sentimento de inferioridade, quando a gente trabalha com um paciente um pouquinho mais narcisista, né? Não conseguir colocar limites, então muitas vezes por nosso esquema de autossacrifício, a gente começa
deixa o paciente estar sempre o tempo todo nos ligando, mandando mensagem, indo além do horário dele da sessão. Então, se é de 50 minutos, ele vai às vezes 1h20 e faz isso sempre, e eu depois tenho que me virar nos 30 com outros pacientes. Não cobrar muitas vezes, né, o valor que é contratado. Isso tudo podem ser indicativos de que algo no campo da contratransferência possa estar ocorrendo. Então, essas são algumas dificuldades a respeito da relação terapêutica. E é claro que eu não vou deixar vocês aqui sem saber o que fazer, né? Então, como que a gente pode lidar tanto com a resistência e quanto a transferência, né? Primeiro, com resistência, solicitar feedback o tempo todo sobre como que está a terapia para esse paciente, como que ele está se sentindo, né? Ver se tem algo que, às vezes, eu pergunto para meus pacientes, tem algo do jeito que eu falei que eles não gostaram, se eu percebi, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito, as pessoas entendem de outro, cada um, né, tem o seu processamento cognitivo, e aí eu posso perguntar para ele esse feedback e já desconstruir uma ideia de algo que ele possa ter saindo da sessão pensando, se eu não abordar com ele. Me certificar sobre a expectativa que ele tem a respeito do processo de terapia, né, o que ele espera. Muitos pacientes podem esperar uma resolução mágica e breve, e quando vê que o processo ele é um pouquinho mais longo e demorado, ele possa começar a desistir, a desmarcar, não ir mais. Então, isso pode ser um processo, né, de resistência. Reavaliar as metas e objetivos dos meus pacientes. Então, muitas vezes, a gente estabeleceu objetivos lá no início que já foram cumpridos, eu nunca mais vi isso com o meu paciente, eu apenas dou seguimento ao processo e a gente vê, às vezes, sessões que são mais paradas, com pacientes menos falantes, menos comunicativos, né, demonstrando, às vezes, esse processo de resistência. E isso pode ser porque as metas e objetivos que eu estava trabalhando com ele talvez não façam mais sentido para ele naquele momento. Outro caminho que a gente pode seguir é de transformar grandes metas em pequenas metas. Então, se eu tenho metas muito grandes, daqui a pouco eu pensar em metas menores a serem atingidas, isso possa motivar o meu paciente no alcance dessas metas. Avaliar com ele as vantagens da mudança. Então, muitos pacientes podem resistir por não perceberem qual é a vantagem de realmente mudar. Afinal, né, Lucas, eu sou assim há tanto tempo, por que eu vou mudar? As pessoas já me conhecem, eu sou desse jeito. Então, realmente, às vezes pode ser uma questão de avaliar se tem vantagem para ele e ter mais empatia, muitas vezes, com as dificuldades dos pacientes. Então, às vezes a gente está muito ansioso, o terapeuta está muito ansioso em querer resolver o problema, mas enquanto a gente precisa perceber que para aquele paciente aquele problema é tão dolorido, é tão sofrido, que a gente vai precisar demandar um pouquinho mais de tempo com ele, né, trabalhando outras questões, criando uma base, né, segura para que ele possa trabalhar e focar naquele problema do qual ele veio nos procurar inicialmente. Já contra a transferência, o terapeuta ele precisa fazer um automonitoramento o tempo todo, então a gente saber identificar os pensamentos automáticos que a gente tem durante as nossas sessões, o que surgiu na minha cabeça quando o paciente falou tal coisa, quando ele criticou algo que eu falei, quando ele resiste. Então, poder fazer o automonitoramento a respeito disso, modificar os nossos próprios pensamentos através de um desafio, né? Será que faz sentido eu pensar o que eu estou pensando, me sentir como eu estou me sentindo? E também separar a figura do terapeuta da pessoa. O paciente não conhece, muitas vezes, quem são vocês enquanto pessoa. Meus pacientes não conhecem quem é o Lucas, por mais que eu seja autêntico durante a sessão. Eles não sabem quando eu sou com meus amigos, quando eu estou com a minha família. Muitas vezes, se ele está resistente, se ele está bravo, se ele expressa agressividade, não é comigo enquanto pessoa, é com o processo, é com a figura, talvez, do que eu, enquanto terapeuta, pude provocar nele. Talvez eu mexi em coisas das quais foram muito doloridas, e isso pode gerar resistência. Mas isso não é algo pessoal, não é por ele não gostar de mim, porque, afinal, muitas vezes eles não nos conhecem. Bom, pessoal, vou chegando, então, né, ao fim da minha fala com vocês hoje. Acho que a gente viu, então, retomando, né, o que é a relação terapêutica, os principais conceitos a respeito dela, como que é a relação, quais são os impactos da relação terapêutica na psicoterapia, né, como que é a relação terapêutica especificamente na TCC, através do empirismo colaborativo, que competências eu preciso ter enquanto um terapeuta cognitivo e algumas dificuldades que eu posso encontrar ao longo do caminho. E aí eu trago alguns conselhos finais para vocês, né, o que fica de hoje nessa nossa aula. Primeiro, de investir em autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece,
melhor a gente pode administrar as nossas relações. Então, eu me conhecendo, isso facilita com que eu entenda as minhas reações diante das pessoas das quais eu me relaciono. Estejam em constante aprimoramento, né? Aprendam cada vez mais a teoria para poder aplicar na prática. Então, estudem, busquem grupos de estudo, supervisão, discutirem com colegas os casos, né? Então, estejam em constante aprimoramento para que possam se dar conta o quanto que, às vezes, é uma dificuldade nossa técnica e teórica que possa estar interferindo na relação terapêutica. E experimentar diversas estratégias, né? Para a gente ser mais analítico, mais compreensivo conosco e com nossos pacientes e também flexível com a gente mesmo. Né? Exercer muitas vezes a nossa autocompaixão, né, sobre as nossas dificuldades que todos nós temos e que ela vai, às vezes, transparecer dentro da prática clínica. E aí, por fim, eu deixo uma frase que eu acho que faz bastante sentido para esse momento, né, que é do Jackson Brown, que diz o seguinte, né, lembre-se de todas as pessoas que você conhece, né, elas têm medo de alguma coisa, elas amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Então, todas as pessoas que nós conhecemos, em algum momento, né, viveram alguma dessas questões. Deixo aqui, então, as referências depois, né, para que vocês possam, né, foram utilizadas para essa aula, e aqui meus contatos, né, novamente, para quem quiser falar comigo em algum outro momento, podem me procurar no Instagram, ou também pelo e-mail, ou, claro, através da Viviane, aqui, da Viver Mais Psicologia. Meu muito obrigado, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco agora, e mais uma vez, né, pelo convite de estar nessa tarde com vocês. Obrigado, pessoal. Lucas, muito obrigada pela participação. O pessoal está colocando ali no chat que adorou, amaram. Fabiana, muito obrigada, foi maravilhosa a palestra. Beatriz, parabéns, Lucas. Fernando dizendo gratidão, foi incrível. Que bom. Legal. Feliz que gostaram. Gostaram bastante. Muito obrigada aí por iniciar, né, nossa jornada aí de lançamento da Viver Mais Psicologia sobre a terapia cognitivo-comportamental, essa nova abordagem que a gente está abraçando. Quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente nessa tarde. Muito obrigada a todos. Lucas, muito obrigada. E quero ressaltar também, antes de finalizar, né, que hoje à noite a gente vai ter tem mais evento à noite a partir das 7 horas. A gente vai estar aí falando sobre trauma precoce e uso de substâncias, o ciclo da retraumatização, com o professor Felipe Ornel. Então, a gente vai estar enviando, caso o WhatsApp não retorne, a gente vai estar enviando via e-mail para vocês o link de acesso, tá bom, gente? Então, quero também deixar... Que horas, Ana? Então, a jornada continua, né? Isso, continua. Hoje à noite, a partir das 19 horas. 19 horas. Legal. E lembrando que a gente está aí com 20% de desconto no curso de Teoria Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, que é o professor Lucas que vai estar dando esse curso também. E estamos também com condição especial para quem se inscrever ainda esse ano na nossa pós-graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental para 2022. Então, quem quiser saber mais informações, podem estar me chamando depois ali no WhatsApp. Espero ver vocês lá, hein, pessoal. Gente, muito obrigada. Um grande abraço a todos. Lucas, muito obrigada, viu? Arrasou, foi excelente. Obrigado, eu que agradeço. Muito, muito legal. Acho que a gente já começou super bem, assim, né? A nossa semana de jornada. Gente, durante a semana aí vai ter live, outros temas, todos esses outros temas. A gente conta com a participação de vocês. Muito obrigada, então. E bem-vindos aí a Viver Mais Psicologia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.